Esta é uma história de luxúria e vingança. Neste relato, estaremos discutindo Diná, uma história de luxúria e vingança. A história de Diná na Bíblia é bastante curta, mas repleta de reviravoltas diferentes. E acontece que começou de uma forma muito desagradável quando consideramos o que aconteceu com ela. No entanto, no meio, podemos retirar diferentes lições que podem nos ajudar. Toda a sua história está capturada no livro de Gênesis. A única filha de Jacó, Diná, saiu para conhecer algumas das jovens do bairro, provavelmente com a intenção de aprender sobre suas maneiras de vida. No entanto, enquanto ela estava lá, um homem chamado Siquém, filho do maioral-chefe daquele país, a levou para adicionar insulto à injúria. Ele então veio à conclusão de que amava a jovem e desejava se casar com ela. Quando Jacó ouviu que sua filha Diná havia sido contaminada, seus filhos estavam nos campos com seu gado, então ele não fez nada sobre isso até eles voltarem para casa. Quando ela voltou, o pai Hamor saiu para falar com Jacó. Enquanto isso, os filhos de Jacó tinham vindo dos campos e, ao ouvirem o que tinha acontecido, ficaram chocados e furiosos porque Siquém tinha feito uma coisa ultrajante em Israel ao dormir com a filha de Jacó, algo que não deveria ser feito. Jacó foi informado que Siquém tinha dormido puramente com sua filha Diná e que Siquém queria se casar com ela. No entanto, estranhamente, Jacó não respondeu a nenhuma dessas alegações. Pelo contrário, foi o filho de Jacó que acabou ficando extremamente chateado e furioso, sendo os únicos a rotular corretamente a conduta de Siquém como um ultraje que não deveria ser feito. Hamor disse a eles que seu filho Siquém tinha o coração voltado para a filha deles. Pediu a Jacó que a desse como esposa para que se casasse com eles. Além disso, sugeriu que dessem suas filhas e levassem as filhas deles para que houvesse uma convivência pacífica entre eles. A terra estava aberta para Jacó morar, negociar e adquirir propriedade. Então, ela veio dizer ao pai e aos irmãos de Diná: "Deixem-me encontrar favor a seus olhos, e eu lhes darei o que quer que peçam. Coloquem o preço pela noiva, e o presente que devo trazer será tão grande quanto desejarem. Eu pagarei o que me pedirem, só me deem a jovem." Como minha esposa, porque sua irmã Diná havia sido contaminada, os filhos de Jacó responderam enganosamente enquanto falavam com Shecam e o pai dele, Hamor. Eles disseram a eles que não podemos fazer tal coisa. Não podemos dar nossa irmã a um homem que não é circuncidado, pois isso seria uma vergonha para nós. Vamos celebrar um acordo com você sob uma condição apenas: que você se torne como nós, circuncidando todos os seus homens. Então, vamos te dar nossas filhas e levar suas filhas para nós mesmos. Vamos nos estabelecer entre vocês e nos tornar um só povo com vocês. No entanto, se você não concordar em ser circuncidado, pegue nossa irmã e vá embora. Suas propostas pareciam boas para Hamor e seu filho Shecam. O jovem, que foi o mais honrado de todos da família do pai, não perdeu tempo em fazer o que eles disseram, pois ficou encantado com a filha de Jacó. Então, Hamor e seu filho Shecam foram até o portão de sua cidade para falar com os homens da cidade. "Os homens da cidade eram amigáveis conosco", disseram eles. "Deixe-os viver em nossa terra e negociar. Se a terra tem muito espaço para eles, podemos casar com suas filhas, e eles podem casar com as nossas. No entanto, os homens concordarão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que nossos homens sejam circuncidados, como eles próprios são. Quando o gado, propriedades e todos os outros animais deles se tornarem nossos, então vamos concordar com seus termos." Todos os homens que saíram pelo portão da cidade concordaram com Hamor e seu filho Shecam, e todos os homens da cidade foram circuncidados. Isso aconteceu porque eles continuaram a buscar o acordo de casamento e o retrataram como uma situação vantajosa para todas as partes envolvidas. Hamor, o pai de Shecam, parecia não estar ciente da raiva que os filhos de Jacó estavam demonstrando em relação a ele. 3 dias depois, enquanto todos os homens ainda estavam sentindo dor, 2 dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Eles puseram fim a Hamor e seu filho Shecam com a espada e tiraram Diná da casa de Shecam e partiram. Os filhos de Jacó vieram sobre os mortos. Os filhos de Jacó chegaram a corpos mortos,
e saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Eles tomaram o rebanho, os rebanhos, os jumentos e tudo mais na cidade e nos campos. Levaram toda a riqueza, todas as mulheres e crianças, saqueando tudo nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês trouxeram problemas para mim ao me tornarem odioso aos cananeus e aos ferezeus, as pessoas que vivem nesta terra. Somos poucos em número, e se eles se unirem contra mim e me atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: deveria ele ter tratado nossa irmã como uma prostituta? Gênesis 34. Eles compeliram os homens a se circuncidarem como forma de enfraquecê-los. Enquanto os homens ainda estavam em dor, 2 irmãos de Diná, Simeão e Levi, vingaram a honra de sua irmã, matando todos os homens na cidade. Simeão era o irmão mais velho de Diná, e Levi era o irmão mais novo. Além disso, saquearam a cidade, deixando o povo de Amor em ruínas. Jacó ficou perturbado com o ataque porque estava preocupado com a capacidade deles de estabelecer uma presença permanente na terra. Ele temia que os outros cananeus na vizinhança, que eram significativamente mais numerosos, se vingassem deles. Jacó não confiava que Deus manteria sua família na terra como prometido. Siquém violou as leis justas de Deus e cometeu violência contra uma mulher inocente. Os filhos de Jacó usaram o símbolo sagrado da aliança com Deus como um truque para matar muito mais pessoas do que eram culpadas. Vamos examinar essa história mais de perto e tirar algumas lições aplicáveis à vida. Primeiramente, vemos que Siquém, o filho de Hamor, o Heveu, era um príncipe da terra. Representava a realeza, mas tinha um senso de entitlement e também um espírito de luxúria. Ele tinha um grande controle sobre si mesmo. É natural que um homem se sinta atraído por uma mulher, mas se torna perigoso quando o desejo o impulsiona a pecados sexuais, como fornicação e violência sexual. A coisa certa teria sido se aproximar do pai dela e pedir a mão dela em casamento, mas ele escolheu tomá-la à força. Isso significa que nunca devemos permitir que o espírito de luxúria controle e decida nossas ações. Mais tarde, ele fez o que deveria ter feito desde o início, mas foi como dar remédio após a morte, pois sementes de discórdia e ódio já haviam sido semeadas por sua ação. Nossa carne é realmente um mestre muito ruim. Se não controlada, pode nos levar a tomar ações que podem, em última instância, levar à destruição. Aqui está o que a Bíblia diz em Romanos 13, versículos 13. Comportemo-nos de maneira adequada e honrada, como em plena luz do dia, não em festas e bebedeiras, não em promiscuidade sexual e irresponsabilidade, não em brigas e ciúmes, mas vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam provisões nem mesmo pensem em satisfazer a carne em relação a esses seus desejos impróprios. Siquém estava totalmente focado em satisfazer sua carne e nada mais. O ato não é apenas maligno, mas também traumatizante, deixando a vítima com um sentimento de desvalorização. Foi exatamente assim que Diná se sentiu, e ela fez questão de informar a seus irmãos sobre as ações de Siquém. Mesmo que, por outro lado, ele ainda quisesse se casar com ela, isso não apagou as consequências de suas ações. Considere o que a Bíblia diz em Provérbios 14, versos 12. Há um caminho que parece certo ao homem e parece reto diante dele, mas o seu fim é o caminho da morte. E também em Provérbios 16, versos 25. Há um caminho que parece certo ao homem e parece reto diante dele, mas o seu fim é o caminho da morte. É por isso que podemos ligar os pontos do que aconteceu com Siquém e sua família no final desta história. Os irmãos de Diná não aceitaram de ânimo leve, nem viveram com isso. Eles tinham apenas uma coisa em mente, e era vingança. Tinham seus planos bem elaborados, tão bem, que até seu pai, Jacó, estava no escuro em relação a esses planos. Mas uma vez que decidimos fazer algo errado, podemos ter certeza de que o diabo nos dará muitas ideias malignas. O diabo é o mestre de todos os planos maus, e ele lhe dará a estratégia, desde que você esteja disposto a fazer o que vai contra a vontade de Deus. Certamente, o que Siquém fez estava errado e não poderia ser desculpado por nenhum padrão, mas exterminar toda a sua família definitivamente não era ideia de Jeová, mas de Satanás. A lição aqui é que não devemos permitir que o diabo instigue em nós um desejo doentio de vingança, projetado para nos levar contra a vontade de Deus.
Cada uma de nossas ações deve ser sujeita a escrutínio com base na palavra de Deus. No mundo de hoje, geralmente há uma lei que lida com questões como essa. Portanto, devemos permitir que a autoridade constituída decida o que deve ser feito ao infrator, em vez de cometer assassinato na tentativa de vingar o sofrimento de nossos entes queridos. Acabaremos apenas acumulando pecado sobre pecado, até que o mundo se torne um lugar horrível para se viver. Romanos 12, versículos 19 ao 21 diz: Amados, nunca se vinguem, mas deixem o caminho aberto para a ira de Deus e sua retidão judicial, pois está escrito nas Escrituras: A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas se o seu inimigo estiver com fome, alimente-o. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas ardentes sobre a cabeça dele. Não seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Além disso, Deuteronômio 32, versículos 35 afirma: A vingança é minha, e a retribuição está por vir no tempo determinado. O pé deles escorregará, pois o dia do desastre deles está próximo, e sua ruína se apressa para encontrá-los, pois o Senhor vindicará o seu povo e terá compaixão dos seus servos quando vir que a força deles se foi, e não resta nenhum, seja livre ou escravo. Nesta história, os filhos de Jacó, que eram irmãos de Diná, agiram como se concordassem com a proposta de Siquém e seu pai. No entanto, suas mentes já estavam cheias de vingança, então deram início ao plano, fazendo-os concordar em circuncidar todos os homens de sua família. Isso seria um truque para enfraquecê-los e, em seguida, assassiná-los. A família caiu nessa armadilha e todos foram mortos. A questão é, depois de matar todos na família de Siquém, qual foi a recompensa deles? Houve justiça no final? Seu pai Jacó estava tão aflito com toda a situação que Deus, que sabia o quão constrangido ele estava, disse-lhe para sair daquela área. Deus instruiu Jacó a ir a Betel, construir um altar ao Deus que apareceu a ele quando estava fugindo de seu irmão Esaú. Jacó disse à sua casa para se livrar dos deuses estrangeiros, purificar-se e mudar suas roupas. Então, foram a Betel, onde Jacó construiu um altar ao Deus que o havia respondido em seus dias de angústia e o havia acompanhado por onde quer que fosse. É evidente que os filhos de Jacó não estavam mais vivendo de acordo com os caminhos de Deus, mas estavam sendo controlados pelo comportamento comum da cultura ao seu redor. É por isso que seus corações estavam frios o suficiente para realizar esse assassinato em massa, sem considerar o que Deus pensaria. A história de Diná nos ensina valiosas lições sobre a importância de resistir à luxúria, buscar a justiça de Deus e evitar o caminho da vingança. As Escrituras nos orientam a não nos vingarmos, mas a confiar na justiça divina. Devemos superar o mal com o bem, seguindo os princípios de amor e compaixão. A narrativa destaca também as consequências devastadoras quando agimos movidos pela ira e desejo de vingança, em vez de confiarmos em Deus para fazer justiça. A frieza do coração dos filhos de Jacó, ao perpetrar um massacre, revela a perigosa influência da cultura ao redor deles. Que possamos aprender com esses ensinamentos, buscando sempre viver de acordo com os princípios divinos, resistindo às tentações da carne e confiando na justiça e na misericórdia de Deus em todas as situações. Que a sabedoria e a graça do Senhor nos guiem para escolher o caminho do bem e da reconciliação, em vez do caminho da vingança que leva à destruição. Amém. E assim concluímos mais um vídeo. Espero que você tenha aproveitado tanto quanto eu. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Além disso, quero ouvir a sua opinião nos comentários. Qual foi a sua parte favorita do vídeo? E se tiver alguma sugestão para futuros temas, estou sempre de ouvidos abertos. Agradeço muito pela sua companhia. Até o próximo vídeo.